Olá, está começando mais um Auditando, o videocast que traz para o centro da conversa temas fundamentais sobre tributação, cidadania e serviço público. Hoje vamos falar sobre a reforma tributária, um tema que vem transformando a estrutura do sistema de arrecadação do país e que terá forte impacto sobre os estados, especialmente o Rio Grande do Sul. Vamos entender como os auditores fiscais da Receita Estadual estão participando desse processo e de que forma o Rio Grande do Sul tem contribuído tecnicamente para o texto da reforma. Aqui, 3 convidados que vivem esse tema de perto. Marcelo Ramos de Mello, auditor fiscal da Receita Estadual e vice-presidente institucional da FISVEC, Leonardo Gaffré Dias, auditor fiscal da Receita Estadual, que vai nos falar da participação dos auditores em Brasília. Giovanni Padilha, auditor fiscal da Receita Estadual, subsecretário adjunto da Receita Estadual, que vai nos contar mais sobre o projeto Cashback e outras ações ligadas à equidade tributária. E para mediar esse bate-papo, está aqui o vice-presidente de comunicação da FISVEC, Paulo Guaranha, que vai fazer as provocações e as perguntas para os nossos analistas. Bom, então vamos passar inicialmente aos convidados aí, pedir que vocês se apresentem, né, para o nosso público, e podemos começar com o Dr. Leonardo, por favor. Boa tarde, Guaranha, Marcelo, Giovanni. É um prazer estar aqui com os colegas para discutir questões tão relevantes quanto a questão da reforma tributária, que se avizinha, que está aí como uma realidade para todos nós. Doutor Padilha? Também dizer que primeiro agradecer aí o convite, né? Fico muito honrado por estar ladeado aqui de amigos e especialistas, né? Eu sempre um prenúncio de um debate bastante profícuo, com certeza, né? Então, agradecer também ao presidente Eduardo e dizer, né, reforçar a qualidade dessa iniciativa. Acho que nós estamos num contexto aí no momento e também há uma expectativa da sociedade que nós sejamos protagonistas, né, na condução de debates dessa natureza. Então, parabenizo e agradeço a oportunidade. Exatamente. Doutor Marcelo? Com certeza, né? É um assunto que suscita muito debate. Leonardo, Giovanni, Guaranha, obrigado pelo convite. Aqui a FISVEC vai ter um papel fundamental nessa reforma tributária, na execução dela, né? Não só as receitas estaduais, municipais, aí também a Receita Federal e outros órgãos, mas o nosso papel aqui como entidade vai ser importante em vários sentidos, que a gente vai poder desenvolver alguma coisa na sequência. É um prazer. Mas vamos aproveitar a tua fala e já vamos começar contigo mesmo, né? Já que a reforma passou por diversas etapas, né, e ainda está num processo de regulamentação, para quem está nos assistindo, Marcelo, o que de fato muda para os estados com essa reforma? Então, quando a gente fala nesta reforma tributária, e alguns falam em reforma ampla, né, a gente está falando da reforma sobre o consumo, que é o principal imposto estadual. Hoje temos o ICMS, no âmbito dos municípios temos o ISS, e teremos uma convergência desses 2 tributos e outros federais também para o IBS. Vai ser o novo imposto sobre bens e serviços, com uma base ampla, né? Eu sempre digo que se hoje temos 300 mil contribuintes do ICMS, teremos uma cifra de milhões de contribuintes no IBS. Porque, além dessa alteração de unificar os 2 impostos e outros impostos também, né? IPI, PIS/COFINS, a base que hoje é origem da nossa, principalmente a nossa atuação, que talvez o Leonardo vá falar ali adiante, os nossos contribuintes são basicamente na origem, e nós temos contribuintes que são tributados, ou a arrecadação irá para o destino, ou seja, o contribuinte de São Paulo, né, que venda para o Rio Grande do Sul, ele vai ser também nosso contribuinte também. Então, desses 300 mil, somando os do ISS e somando todos os vendedores para o Rio Grande do Sul,
eu não sei a cifra exata, mas eu posso dizer que vai beirar os 10 milhões de contribuintes. E nós teremos que ter uma administração tributária muito atuante para... Ou seja, nós vamos passar de uma base de 300 mil para um número estratosférico. Sem dúvida. E aí nós temos a questão de contar com outro estado ou não, mas eu sempre digo assim, falando de São Paulo, né, foi o exemplo que eu dei. O colega de São Paulo vai fazer a sua atuação mais pensando no estado de São Paulo, embora daí tenha as operações destinadas aos demais estados em conjunto, mas o Rio Grande do Sul, se quiser olhar no detalhe aquelas operações, terá que atuar aí. Então esse é um passo que a reforma vai dar, né? Importante. Começa devagarinho, né? A partir do ano que vem, mas 2027 adiante, teremos um período de transição em que nós teremos os dois impostos, né? Os dois sistemas, teremos o ICMS, teremos o IBS, na União a CBS também, e nós teremos que ter quadro para isso, né? O pessoal que vai continuar trabalhando com o ICMS e o pessoal que já vai trabalhar no novo imposto. É um desafio para nós, né? Mas eu creio que a nossa administração tributária estadual aqui tem plenas condições, nós temos colegas muito bem qualificados e participando, Leonardo, Giovanni participam ativamente, foram formados os grupos de trabalho no âmbito nacional lá e temos outros colegas também participando, são 19 grupos de trabalho, temos toda a parte tecnológica que o Rio Grande do Sul também tem participação fundamental, então a gente tem uma ideia de que vai ser positivo, nós temos condições de tocar isso e isso depende de nós, né? A aprovação da Lei Complementar 108, que aconteceu agora em setembro, que define o funcionamento do Comitê Gestor, né? O que tu acha que isso pode representar para as administrações tributárias brasileiras? Pode ser uma conquista ou é um retrocesso? O Comitê Gestor, como eu digo assim, ele não é uma autarquia federal, até porque a União nem participa do Comitê Gestor. Ele não é uma autarquia estadual, nem municipal. Ele é um ente novo no direito administrativo, eu diria, né? E foi o formato que se entendeu possível para gerenciar toda a parte de arrecadação, de cobrança, enfim, coordenar as atuações das administrações tributárias, que se tem, né, na realidade, uma perda de autonomia, né, nesse novo sistema, sem dúvida, até autonomia legislativa, por exemplo. Hoje nós temos, cada estado tem a sua lei própria do ICMS, não teremos mais, né? Nós temos uma lei Candir nacional e leis estaduais, regulamentos estaduais. Temos agora a lei complementar 214, teremos também mais uma lei complementar agora que trata do Comitê Gestor, como tu disseste, já voltou do Senado para a Câmara, deve se encerrar ainda nesse ano, com poucas alterações, eu diria, até o Leonardo também está acompanhando de perto. O que o Senado alterou é o que a Câmara vai poder minimamente trabalhar, e não há um espaço muito grande em função de tudo que já foi tratado, né? Vai restar ainda a Lei Orgânica Nacional das Administrações Tributárias, que também vai definir algumas coisas, direitos e obrigações dos órgãos, carreiras, né? Orçamento, etc., as autonomias. É isso. Mas tu entende que isso pode haver uma perda de autonomia? Tu mais ou menos já pincelou que tu entende que tem uma certa perda aí. Mas tu acha que há risco também de perda arrecadatória? Então, apesar da transição dos 50 anos? Eu creio que perda arrecadatória não teremos. Tá? Pelo fato o lado da simplificação, que é de ter uma legislação única, e a unificação dos tributos estadual e municipal, a meu ver, vai gerar um novo conceito, né? Hoje a pessoa não sabe se pede uma nota que é do ISS ou se é do ICMS. Vai ser uma nota única. Sim. E a pessoa que te diz, não tem essa nota
também não terá mais essa desculpa o contribuinte. Então haverá um ganho nesse sentido, uma facilitação. Tu acha que porque de uma certa maneira a ampliação da base vai trazer... Todos serão contribuintes. Todos serão contribuintes, né? Alguma coisa assim também que o pessoal não costuma falar muito, né? Nós ainda teremos o Simples Nacional. E é uma certa incongruência também, porque o Simples ele é origem, é faturamento e é origem, né? Embora ele possa também fazer débito e crédito com o IBS, sim, pode não fazê-lo. E vai continuar a cascata, né? O nosso nobre Giovanni aqui que fala muito de não ter acumulatividade, o Simples vai continuar existindo. Teremos que conviver com esses dois sistemas aí um pouco de uma forma meio esdrúxula, a meu ver. O Rio Grande do Sul teve uma atuação bastante ativa nas discussões técnicas da reforma, né? E a gente fala para os nossos ouvintes aí, nossos telespectadores, como é que se deu essa participação dos auditores gaúchos, né, principalmente nesse processo, e se tu pode falar algumas contribuições aí que foram dadas para o processo. Fica livre a tua fala aí para te discorrer aí. Bom, Guaranha, eu quero primeiro dizer do meu orgulho de fazer parte dessa equipe de auditores fiscais que está trabalhando e tentando construir o melhor modelo tributário que se consiga diante das complexidades de um país como o nosso, né? Quer dizer, eu conheço o trabalho teu, inclusive, a respeito dessa questão da complexidade e de quão o nosso país ele poderia até ser assemelhado à União Europeia, dadas as características de população, de quantidade de estados, tamanho, né, todas as referências que fizeste no teu trabalho. Mas o protagonismo dos auditores fiscais, inclusive do Rio Grande do Sul, acho que muito nos orgulha, a começar pelo próprio Giovanni, que um dos pilares da reforma tributária é a nossa devolução personalizada, que o pessoal trocou de nome, deu um nome em inglês, a nossa devolução personalizada, que é o trabalho que não foi uma invenção do Giovanni, mas foi o Giovanni que trouxe para o país, então isso muito nos orgulha. Então acho que começa por aí. E além disso, a própria participação dos colegas, porque hoje a estruturação dos grupos de trabalho, os estados e municípios, no que tange ao IBS, né, que o Marcelo já referiu, ela está dividida entre grupos de coordenação técnico-normativo, técnico-operacional e técnico-financeiro, e principalmente nas áreas técnico-normativo e técnico-operacional, o Rio Grande do Sul é protagonista com seus auditores fiscais, a administração tributária do Rio Grande do Sul é protagonista, e isso muito nos envaidece. Nós já temos, e aí a parte, nem vou falar do cashback, que eu acho que o Giovanni que tem as melhores condições de falar, por ter sido e por ser reconhecido nacionalmente como a pessoa que trouxe o conceito e a estruturação do conceito aqui para o país, e foi muito bem aproveitada, e hoje não se discute mais, né? Mas eu, além disso, eu quero aproveitar um pouco da fala do Marcelo para pensar e sublinhar algumas coisas que eu acho que é importante aqui para a nossa conversa, que aí depois até para propiciar que vocês até avancem nesse debate. Tem uma questão que nós temos que ter a consciência, que a administração tributária, ela isolada de Estado, de município, da União, esse conceito ele tem que ser repensado, ele tem que ser rediscutido, ele tem que ser visto neste cenário, neste contexto que o Marcelo aqui muito bem nos colocou na fala introdutória, que é o fato de que nós temos uma interdependência e uma necessidade, até para atingir essa capilarização que o Marcelo refere, da nossa quantidade de contribuintes que nós temos que alcançar para verificar o cumprimento. Diga-se de passagem,
e se está trabalhando muito com o cumprimento voluntário, tentando induzir cumprimentos voluntários da legislação, até para alcançar toda essa capilaridade, mas fundamentalmente uma questão de parceria muito forte com os colegas auditores fiscais dos municípios e os auditores fiscais da Receita Federal também. Então, essa tríade, né, de auditores fiscais federais, estaduais e municipais vai ser absolutamente fundamental para que nós tenhamos uma gestão profissionalizada, uma gestão que objetive fundamentalmente facilitar a vida do contribuinte. Eu acho que até vocês pensaram rapidamente essa questão da facilitação que a reforma pode trazer em termos de simplificação para a vida dos contribuintes, e que isso, se é verdade, que isso representa um custo pela complexidade do nosso sistema, tem que ser verdade que a tentativa de facilitar com uma legislação única, com todos os problemas, né? Quer dizer, talvez ela não tenha, por força até de questões políticas que se colocam, né, nas discussões, ela não tenha sido tão simples quanto as administrações tributárias gostariam, né? O modelo não é tão simples quanto gostaríamos, mas, em tese, com uma legislação unificada, tende a ser, vamos dizer, esse acesso mais facilitado e, a partir daí, que isso, retirando esse custo da economia, que possa gerar crescimento econômico e, por decorrência, aumento de arrecadação. Houve uma inversão, né? Que é um tremendo desafio para as administrações tributárias, né? Então, de uma certa maneira, me parece, né, que houve uma inversão. Tira a complexidade do contribuinte e traz para o fisco, né? Então, não é uma crítica, só uma constatação, né? Mas tu acredita, assim, que haveria alguns pontos que ficaram de fora que poderiam melhorar o papel dos fiscos? Tem gente até que fala em uma contra-reforma. Tu acha que isso tem alguma... Eu acho, Guaranha, que talvez o que, sem entrar na minúcia técnica de aperfeiçoamentos, que cada um de nós que fosse escrever um texto a respeito de reforma tributária faria a sua, né? Tal qual a escalação da seleção brasileira, eu acho que cada auditor fiscal tem a sua reforma, né? Mas eu acho que fundamentalmente o ponto que precisaria ser melhorado é que, principalmente em função da longa transição que nós vamos ter, conforme o Marcelo mencionou, da estruturação do sistema tributação na origem para o sistema tributação no destino, e essa longa transição de um modelo para o outro, o que parece que falta na reforma é algum mecanismo que induza aqui todas e aí não é as administrações tributárias, porque as administrações tributárias estão conscientes disso, mas aos governos aos quais essas administrações tributárias estarão vinculadas, os governantes estaduais, municipais, que fundamentalmente nós dependemos uns dos outros. Então, nós temos essa dependência, por quê? Porque a transição, ao elevar gradativamente a arrecadação da origem para o destino, e durante muitos anos, né, nós estamos falando de décadas, nós temos que ter, os nossos governantes têm que ter a consciência de que todos dependem de todos, porque as fatias arrecadatórias que estão sendo congeladas na média de 2019 a 2026, que por um tempo vai ser o norteador e essa fatia vai diminuindo ao passo que vai aumentando a parte do destino, mas fundamentalmente isso depende de que o bolo arrecadatório seja estável e que o bolo efetivamente capte esse crescimento da economia para que todos ganhem, porque vão ter um percentual, vão ter uma fatia. E se o bolo diminuir, e todos vão perder. E parece que a reforma não se preocupou o suficiente com esta questão da necessidade de termos uma ação articulada sob o ponto de vista de arrecadação, de esforços concentrados para que todos trabalhem no sentido do ganho geral. E isto
nas administrações tributárias, entre os auditores fiscais estaduais e municipais, aqui falando do IBS, há uma consciência perfeita. O problema é nós talvez levarmos essa mensagem aos governantes, que estamos todos dependentes uns dos outros. Aqui nós estamos saindo de um modelo meio fraticida, né, que totalmente competitivo, para um cooperativo. Sem é uma mudança, sem dúvida. É uma mudança de paradigma sem precedentes, né? Eu gostaria que o Giovanni, né, nos falasse um pouquinho do projeto aí que o Leonardo já mencionou, nacionalmente conhecido como cashback, mas que nasceu aqui no Rio Grande do Sul, né? Graças a como é que eu poderia classificar essa cruzada que o nosso colega e amigo Giovanni fez, e com a ideia do ICMS-P, do ICMS personalizado, né, que devolve uma parte do imposto regressivo, né, para as famílias de baixa renda, né. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho para nós, né, de toda essa trajetória e eu não me canso nunca de te parabenizar por essa ideia. Bom, primeiro dizer que esse momento aqui ele é bastante significativo para esse contexto, né? Porque nessa cruzada temos aqui 3 cavaleiros dessa cruzada já na saída, né? Porque só para as pessoas entendam o que eu estou brincando aqui. Quando nós trouxemos a ideia, não bastava ela ser suficientemente consistente, boa, era fundamental ter apoios, né? Então eu nunca esqueço que já de saída nós tivemos o apoio aqui do Guaranha e do Leonardo. Isso nos ajudou a disseminar a ideia, porque vocês são colegas muito respeitados na administração. Isso ajuda a conduzir, a abrir as portas, né? E nós fizemos aquela cruzada, como tu bem disseste, né? Durante um período, talvez mais de um ano, passamos todas as discussões internas na casa, apresentando o modelo, depois fizemos apresentações externas, procuradoria, já nem me lembro mais. Contadores. E isso ajudou a consolidar. É uma fase muito importante de qualquer ideia original, ou pelo menos no âmbito da discussão aqui interna, que se tenha essa etapa de validação na sociedade, né? Porque foi isso que fez com que quando na administração anterior desse governador, né, nós tivéssemos ali o Ricardo Neves como subsecretário, ele conhecia essa ideia. Então isso foi um aspecto relevante. Junto com ele veio o secretário Marco, que também tinha alguma ideia. E o governador também, ou seja, além o convencimento já estava dado, isso facilitou o alinhamento, né? E esse alinhamento é que viabilizou, porque se qualquer uma dessas peças que eventualmente não comprasse, vamos dizer, usando essa expressão, a ideia, ela não se viabilizaria, né? Por melhor que fosse. Assim como, por exemplo, no governo anterior, nós também apresentamos, tivemos apoio da administração, fomos ao governador. Eu não me recordo se o Leonardo estava numa oportunidade quando apresentamos no governo anterior e não se consolidou. Não tem problema nenhum, não estou aqui fazendo crítica, só estou querendo dizer que era fundamental também esse alinhamento. Então, a ideia da devolução personalizada evoluiu ao ponto de chamar a atenção de outros estados, né? E outros estados, outras instituições. O BID tem sido muito parceiro nosso, porque vê isso como uma boa prática, né, que está sendo reproduzida por outros países. O Banco Mundial, agora estamos fazendo vários trabalhos em parceria com o Banco Mundial, que também quer replicar, ele quer analisar de fato se é uma prática que ele pode recomendar para que seja replicada em outros países. As primeiras análises são muito positivas, quer dizer, a tendência é que ocorra e tal. Então, assim, e aí, naturalmente, chegou a discussão ali no processo que antecedeu as definições da emenda constitucional 132 e onde já se colocou na Constituição o primeiro artigo bastante sintético, tá? Que simplesmente dizendo que será devolvido o imposto IBS, né, e o CBS
às famílias de baixa renda para efeito de... Na verdade, nem cita que é famílias de baixa renda, só diz que é para efeitos de redistribuição de renda. Tá? Entende-se que esse é o sentido, né? É uma leitura que se faz, e aí, mas foi suficiente para abrir espaço para o que nós fizemos na Lei Complementar 214, que aí sim, já colocamos um detalhamento muito maior, que eu diria o seguinte, é quase um copia e cola do nosso Devolve ICMS, claro, adaptadas às suas condições específicas ali da CBS e IBS. Agora nós estamos trabalhando o regulamento, o detalhamento, né, da Lei Complementar, e também trazemos praticamente os elementos que estão no Devolve, né? E acreditamos que vai ser uma experiência absolutamente revolucionária em termos internacionais. Vai ser o maior programa de justiça fiscal do mundo. Tá? Nós estamos falando aí de 1/3 da população brasileira. Tá? Como o imposto é muito alto, ele tende a ficar uma carga muito elevada, a possibilidade digamos, de impacto redistributivo, ele, pelos meus cálculos, é 3 vezes maior que a do Devolve. Tá? Porque o Devolve, em primeiro lugar, devolve só uma parte do imposto do consumo, porque tem toda a parte de serviços que nós não devolvemos. Tá? Segundo, nem todo o nosso consumo, ele não, o consumo das famílias, né, ele não é obrigatoriamente, não é igual ao da arrecadação. Tá? Porque a arrecadação não é no consumo. Sim. Então, tu tem uma parte que é a arrecadação das famílias, e dessa parte do consumo das famílias, uma parte é serviço. Então, só fica uma base bastante limitada. Tá? No futuro, não. Nós teremos toda a base e a base do IBS vai ser todo o consumo. Então, assim, o potencial é realmente muito grande. Tem uma expectativa de realmente ter um efeito redistributivo significativo, dependendo dos níveis de devolução. Rapidamente aqui, para não... porque é um tema bastante denso, né? Mas rapidamente, o que nós poderíamos resumir como vai ser o funcionamento do cashback nacional? Vai ter 2 modalidades. Que, aliás, aproveitando que o Leonardo mencionou, porque ele ganhou o apelido de cashback nacional. Né? Esse foi o pessoal da comunicação, né, que inventou. Sabe que esse pessoal da comunicação, né? E aí, só que eles deixaram numa saia justa, porque tem 2 tipos de cashback. Um que é cashback dedução, que é quando tu compra a conta da luz, a conta da água, já vai vir deduzido. Ele já vai vir deduzido. Então, assim, essa é uma informação como é que devolução da dedução. Quer dizer, se já teve a dedução, não tem uma devolução. Então, eles deixaram mal aí. E depois o outro vai ser o cashback devolução, para ser um contraponto ao outro, diferenciado que a dedução. Vai ter o cashback devolução, que também é no mínimo pleonasmo, né? Então ficamos numa situação. Mas uma família pode ter os 2 tipos. Claro, não, certamente a família terá. Então a família, basicamente é isso que tu está mencionando, a família vai somar, porque tem certos limites de segurança, né? Tudo aquilo que já veio deduzido na sua conta de luz, de água, telefone, tudo isso soma-se, e depois mais as do dia a dia, da compra do supermercado e tal, somando esses 2 valores que serviram de base para devolução, tem um determinado limite, né? Não extrapolando esse limite, ele recebe toda a devolução. Bom, mas aí, o que disse a lei complementar? Os estados e municípios poderão devolver 20% do imposto, suportado pelas famílias de baixa renda. É um valor bastante reduzido, tá? Mas poderá chegar a 100%. Poderá chegar a 100%. Cada estado, município pode alterar por lei específica o seu percentual. A União também. Os únicos que já têm a devolução prevista na própria lei complementar como sendo 100% é luz, água, gás, telefone, e que são essas contas mensais, digamos assim, é 100% da CBS, não do IBS. O IBS é os 20% também. Então esse é um trabalho muito importante que eu já apelo aqui, né? Já trago isso como talvez uma bandeira que nós talvez tenhamos que nos engajar, né? Considerando digamos, a relevância da atuação das nossas entidades, né? No convencimento técnico para as próximas administrações, levar essa preocupação de talvez elevar esses percentuais, que são muito básicos, né? Certamente vai haver uma... Mas os 20% é um piso ou é um limite? Piso. Não, é um piso. É um piso. É um piso, o limite é o 100. Né?
Então é isso, vai haver uma disputa, entre aspas, né, entre perda de arrecadação com o efeito redistributivo, ou seja, um viés um pouco mais, digamos, esse equilíbrio entre a política, o equilíbrio fiscal e o aspecto social, e eventualmente não só social, também político, que evidentemente também é uma variável que sempre pode estar por trás desse tipo de decisão, né? Basicamente isso. Mas é importante que esse programa ele traz uma perda aparente de arrecadação, mas ele retorna, né? Porque ele volta para a economia, esse dinheiro, né? Esse dinheiro volta para a economia e uma boa parte vai voltar para consumo de novo. Então, talvez tenha um efeito rebote aí. Né? Perfeitamente. Não, então foi muito boa, oportuna essa tua colocação, porque me permite fazer um esclarecimento. Toda a devolução essa dos 20% e dos 100% daqueles itens que eu falei da CBS, eles não afetam a arrecadação. Eles são deduzidos para efeito do cálculo da alíquota de referência, ou seja, eles estando ou não estando, a arrecadação como todo estaria garantido. Tá claro que vai ser algo a mais suportado, mas não afeta a alíquota de referência. E agora, o adicional sim, ou seja, cada estado que optar por extrapolar os 20%, vai para 100, 80, 60, o que for, e ele vai suportar na sua própria arrecadação. Isso é algo que inibe talvez uma iniciativa mais generosa. Sim. Não, mas tá bem, eu acho que pelo menos para começarmos o processo, e ainda mais um processo nacional, né? Isso que vai trazer uma redistribuição de renda em nível nacional. Eu acho que o senhor está de parabéns. Todos nós. Todos nós. Eu teria agora uma questão para os três, que seria a questão da lei orgânica. A gente já comentou assim, en passant aqui. A reforma vai acender esse debate, reacende o debate sobre a lei orgânica, né? E qual a importância dessa lei para garantir a autonomia técnica, orçamentária e administrativa para as administrações tributárias, para os fiscais, nesse novo cenário? Qual é a visão de vocês sobre a lei orgânica? Pode ser Posso começar. No caso do Rio Grande do Sul, nós temos a Lei Orgânica Estadual, que foi mais uma das vanguardas nossas aí, nacionalmente, no ICMS-P aqui, e a devolução foi também mais uma vanguarda. Nós temos, né, Leonardo, muitas notas fiscal eletrônica. Parece que o gaúcho ele tem uma vontade de coisas novas e é bem bacana que agora, né, a gente vai discutir essa lei orgânica nacional, já tendo uma nossa, né, e enxergando aquilo que na nossa, porventura, tenha faltado. E a gente sabe que vai ter muitas diferenças entre as administrações tributárias. Já na tramitação do PLP 108, né, Leonardo, já tivemos lá a questão da autoridade fiscal, que é um item importante, é caro para nós, né? Nós temos lá no CTN, continua válido o nosso Código Tributário Nacional, a questão da autoridade, que é quem tem a competência para o lançamento do crédito tributário. E na nossa Lei Orgânica Nacional teremos questões que vão prever direitos e garantias por um lado, obrigações por outro, autonomias, né, técnica, financeira, orçamentária, administrativa, várias aí que a gente pode desenvolver na lei orgânica, sempre entendendo que há essas diferenças. E é aquilo que a gente diz, a gente ainda não consegue ter no nosso âmbito, nós auditores fiscais da Receita Estadual, se a gente olhar para dentro do Estado, a gente tem no âmbito dos municípios outros cargos. Tem fiscal de tributos, que é inclusive nosso nome antigo, né? Fiscais de tributos estaduais. Tem outros que vai ter lá um auditor tributário, vai ter um agente de tributos, enfim, nós não temos um único nome e ainda temos outras carreiras, né, dentro da administração tributária, que a lei orgânica também vai, de alguma forma, tratar. E, de certa forma, nos
nos impõe uma dificuldade a ser vencida, essa questão das diferenças entre os fiscos, né, a situação de cada um. Eu vejo isso como muito importante para o nosso futuro. Vai ser a próxima lei orgânica a ser discutida e a gente vai ter que trabalhar para que aquilo que nós temos, por exemplo, nas nossas carreiras, não sejam vedados, né, e eventualmente a gente possa ter outros direitos garantidos que não temos a nossa, né, e essa questão das autonomias. É um bom percurso. Sim. Eu acrescentaria na fala do Marcelo que justamente fazendo um link com a minha fala anterior sobre a nossa necessidade de termos esse sentimento de administração tributária nacional com as autonomias preservadas, né? Porque essa é a questão, né? Eu citava o teu trabalho, justamente essa é uma das peculiaridades do país. Nós termos uma necessidade de trabalhar em conjunto, na cooperação, um sistema que ele deixa de ser um sistema de competição entre os entes para ser um sistema de cooperação entre os entes, mantidas essas autonomias, porém com uma organicidade no sentido de direitos, obrigações que a lei orgânica pode trazer, e justamente para atenuar, porque as diferenças existirão, sempre existirão, justamente até por uma questão de decorrência de autonomia. Nós temos no país entes tributantes no IBS, desde eu acho que um município lá do interior de Minas Gerais que tem 800 e poucos habitantes, que deve ser a menor população do país, Serra da Saudade, se não me engano, ou algum nome parecido, com o estado de São Paulo, que estão com a mesma capacidade impositiva, e isto demanda uma uniformização. Demanda regras que sejam uniformes pelo país, e isso chama a necessidade da lei orgânica nacional para que os fiscos atuem nesse sistema de cooperação, mas com um mínimo de vamos dizer, mantidas as autonomias, mas com um nível mínimo de coesão, de uniformidade, de direitos e obrigações. E dentre as obrigações eu cito a questão, acho que é bastante relevante, da dedicação exclusiva à atividade, né, da administração tributária. Eu acho que eu reputo como relevante que isso não acontece de maneira uniforme pelo país. Então precisaria se discutir essa questão, discutir quais são as obrigações, quais são os limites, porque sendo um contribuinte, pegando a fala inicial do Marcelo, que tenha atuação pelo país inteiro e que ele esteja sujeito à fiscalização dos 5.600 entes, 5.500 e tantos, né? 5.600 arredondando, entes tributantes, há de haver uma uniformidade de procedimentos, há de haver uma uniformidade de direitos e obrigações. Não necessariamente a questão remuneratória precisa se envolver, mas também pode, dentro de pisos mínimos, parâmetros mínimos de igualdade ou de, vamos dizer assim, de convergência nessa atuação. E eu acho que tudo isso essa lei orgânica pode tratar. E mais do que vamos dizer assim, uma aspiração das administrações tributárias do Brasil, dos corpos de auditores fiscais do país, eu reputo como uma necessidade que o novo modelo impõe. Essa da existência dessa lei orgânica para dar essa conformação mínima necessária para que o sistema funcione. Eu concordo plenamente em termos do que diz respeito à solução. Eu discordo um pouco da premissa, né, que é algo que eu já há bastante tempo tenho colocado na discussão. Não gosto muito do uso da palavra cooperação. Tá? Para mim, cooperação pressupõe uma voluntariedade. E acho que nós somos levados a ter que atuar de forma conjunta
por um arranjo, uma cooperação forçada, né? Portanto, isso torna mais ainda, digamos, destaca mais a necessidade de uma lei orgânica que nos garanta que isso vai funcionar bem. Porque se fosse só uma cooperação, e a presunção seria, eu saio se eu não estiver contente, porque afinal eu estou cooperando, bom, eu estaria tranquilo. Se é algo que não é bom para mim, eu saio, mas não teremos como sair. Então nós teremos que ter muito cuidado para, digamos, transformar isso em algo positivo, porque tem muitas coisas que podem ser positivas também dessa integração, né? Para não usar a palavra cooperação, vou usar integração, porque aí é algo que, digamos, é uma consequência operacional, né? Que é o fato de também ser uma carreira de vulto, né, nacional, né, que vai ter um comitê gestor, de certa forma, como uma representação macro, né, embora não seja a administração tributária, mas tem esse ar, né, de um novo poder. Nós podemos, no meu ponto de vista, trabalhar muito em cima dessa lógica, né, nacional, e tirar as melhores soluções para nós e para a sociedade, que em última instância é quem nós devemos estar preocupados. Tá? Então eu vejo usando uma expressão antiga, podemos fazer desse limão uma limonada, né? E aí sairmos realmente bem fortalecidos desse processo, como disse, para o nosso bem, para o bem da sociedade, mas com muitos cuidados, porque ainda temos muitos desafios. A experiência, quando ela é muito nova, né, ela pode ter o valor da originalidade, mas pode às vezes se aproximar um pouco da aventura. Não sei se eu coloco bem esse termo, mas e esse é um risco que acho que ainda não está plenamente superado. Evidentemente não está, nós teremos um longo caminho para trilhar, e acho que essas reflexões não são tardias se já começarem a maturar agora nesse momento. Né? Beleza. Queria falar alguma coisa? Eu aproveitando o gancho tanto do Leonardo quanto do Giovanni, nós, falando aqui dos auditores fiscais, né, auditores tributários, enfim, como carreiras de Estado, temos uma série de premissas, né, que, a meu ver, devem permanecer, né, e nós temos que evitar determinadas situações. Até, por exemplo, sigilo fiscal é algo muito caro para nós, né, e nessa cooperação forçada, aí, como diz o Giovanni, a gente quer manter o negócio num bom termo, todo esse funcionamento, né, e como nós certamente temos diferenças de carreiras, né, mas não pode ser diferenças, por exemplo, de termos carreiras que não tem concurso público, por exemplo. Tem um processo seletivo simplificado, uma contratação temporária. Sim. Isso não pode ser admitido. Isso, a meu ver, deveria estar na Lei Orgânica Nacional, para evitar que tenhamos isso. E já tem ocorrido alguns eventos, né? A FISEC está trabalhando nisso, a nossa entidade nacional, aqui os municípios estão preocupados com isso. É mais uma questão que aparece, né, que a gente tem que cuidar. Bom, nós estamos chegando aí no final do programa. Eu vou pedir para vocês fazerem as suas considerações finais, né? Fica um espaço livre para manifestação. Podemos começar contigo, Leonardo? Bom, acho que nós temos muito a falar. Nós estamos, acho que no começo do processo. Acho que fundamentalmente há de haver uma consciência não só dos auditores fiscais, auditores tributários, as administrações tributárias nacionais, como a sociedade como um todo precisa perceber que nós estamos no começo, que temos muito a aprender. O que estamos fazendo no país efetivamente é algo revolucionário, como tudo na vida com seus riscos e possibilidades, e aí nós temos que buscar o melhor dessas possibilidades, né, que o sistema oferece. A possibilidade de condicionamento dos créditos fiscais ao pagamento efetivo é uma novidade que está vindo, que está sendo colocada, que nós temos que tratar com muita cautela e muito respeito aos segmentos econômicos, dada a relevância
deste ponto, a possibilidade do split payment, né, que é o pagamento, a divisão dos recursos, tão logo aconteça o pagamento ao fornecedor, já ser colocada a questão da adimplência, né, do tributo, e também aqui envolve uma responsabilidade muito grande das administrações tributárias para bem administrar essas novidades, para que tudo venha ao encontro, a favor de uma redução da pressão tributária sobre aqueles que cumprem com as suas obrigações, justamente buscando, com esta efetividade, com esse ganho de eficiência no sistema, buscar o cumprimento da obrigação de quem não está cumprindo. E de maneira a reduzir a pressão sobre aqueles que são cumpridores, que são efetivamente, vamos dizer, que financiam de uma forma geral, porque somos todos nós, né? Sim. Porque na tributação de consumo, cada um que está consumindo está colaborando de uma certa forma com o seu consumo, uma parte desse seu consumo está sendo direcionado para as necessidades coletivas, e eu acho que nós temos que ter muita responsabilidade com esta novidade, com este processo que está se iniciando. Agora, a partir de 1º de janeiro de 2026, nós começamos com as alíquotas teste, para medir o tamanho da carga, o potencial arrecadatório, porque os pressupostos aqui é de que não vai haver redução de arrecadação, mas também, por outro lado, que não haja aumento de carga tributária. Então, esses pressupostos têm que ser levados com muita responsabilidade e com muito critério, e temos todos a aprender com o sistema, e estamos nos empenhando ao máximo. Estamos trabalhando atualmente na elaboração do regulamento do IBS, da CBS, as partes comuns. É um trabalho gigantesco que estamos fazendo, mas com o apoio da sociedade, que tem a compreensão para as partes, para a parte vantajosa, para essa busca de simplificação, busca de um sistema mais efetivo, mais racional, busca dessa racionalidade, que a gente encontre um meio de chegar ao objetivo de todos, que é fazer com que tenhamos, a partir de um sistema tributário mais racional, mais adequado, gerar o desenvolvimento que todos queremos para o nosso país. Bom, eu não tenho nenhuma dúvida de que a reforma nos trará vários ganhos em termos de desenvolvimento para o país, né? Existem estudos projetando algo da ordem de 5% até 15%, os mais otimistas, né? Sobre aquele crescimento que seria normal do PIB. Acho que, em termos de arrecadação para o Estado, todas as projeções indicam que teremos ganhos, tá? Pode ser da ordem de 5 bilhões em relação valores atuais, né? Menos o seguro receita, que aí sim pode ser uma perda grande em relação a esses 5, mas digamos que sobe lá uns 3 em relação a hoje. Eu acho que já está muito bom, né? Então, assim, eu vejo, só se pode ver desse ponto de vista uma boa perspectiva, né? O que eu acho que ainda temos muito para avançar e para ver é realmente a complexidade que tu comentavas em determinado momento na tua fala, a complexidade que acabou sendo trazida para o sistema, mas só para o lado da administração, né? Então, às vezes eu brinco quando dizem essa reforma vai simplificar. Eu digo, não, vai simplificar para quem, cara? Então depende do ponto de vista. Evidentemente que as empresas que patrocinaram, não no sentido financeiro, mas no sentido de tracionar, né, de conduzir a reforma, fizeram um desenho que lhe convinha, né, que era a simplificação máxima. Talvez se fala
na obrigação única, né, que é só a emissão do documento e todo o back-office, todo o processo sendo feito pela administração. Então isso vai nos trazer muita complexidade, o que aumenta os nossos desafios, né, a necessidade de uma lei orgânica também consistente para dar suporte para os servidores que vão fazer todo esse papel, porque aumentou muito a nossa responsabilidade, tá? E eu não tenho dúvida, isso eu digo com orgulho, tá? Que talvez nós sejamos um dos poucos países que poderia fazer isso. E por que eu posso dizer isso? Porque nós já lidamos com um sistema caótico. Se é que dá para extrair uma coisa positiva de administrar um sistema caótico, é que tu aprende, né? Usando a linguagem do futebol, nós somos cascudos, né? Então nós poderemos conviver com um sistema complexo, e o nosso pessoal que está desenvolvendo aí a parte operacional de documentos, então, eu mesmo que já tenho experiência com notas fiscais com 500 campos e coisas assim. Então, assim, eu acho que é criticável, é passível de crítica, né, essa complexidade, só que não é impossível. Então nós vamos fazer. Tá? Então continua sendo algo factível, vai ter uma série de fios aí desencapados que talvez tenha que mudar um pouco o encaminhamento. Eu vejo com preocupação, eventualmente, né, algum ânimo assim de já trazer toda a complexidade para um processo inicial, que eu acho que não é recomendável, né? Poderíamos fazer, usando a expressão chula, né? Vamos fazer um feijão com arroz e depois a gente põe um molhinho e tal, mas já fazer um prato francês na saída é bastante desaconselhável, mas parece que está andando nesse sentido. Espero que haja algum freio aí, né? Em resumo, nós somos uma administração tributária extremamente qualificada, como eu repito, das poucas que talvez tivesse condições de enfrentar esse novo ambiente, e daí acho que isso nos fortalece, só que não adianta nós sabermos disso, nós temos que dizer isso. Isso tem que ficar muito patente. E tem que provar, né? E tem que provar. Provar que dá certo. Muito bem lembrado. E temos que provar, acredito nisso, e tendo respaldo também de uma legislação como uma lei orgânica que dê guarida para esse novo ambiente. Doutor Marcelo, suas considerações finais. Depois de ouvir os colegas aí, sobra pouco para a gente acrescentar, mas eu queria provocá-los, claro que agora não teremos um debate, né? Estou falando por último. Fica para o próximo. Fica para o próximo. Tenho defendido a ideia de que as administrações tributárias deveriam se reestruturar, né? Eu tenho uma apresentação que eu tenho feito já há alguns anos. Eu falo a administração tributária da União, dos estados e dos municípios, a TU, a TE e a TM. Hoje nós não temos essa formatação, a gente tem secretarias, subsecretarias, tá? E a Constituição Federal já prevê, o órgão é a administração tributária. E nós temos na equação política, não temos uma conexão direta com o chefe do poder executivo, seja no município, seja no estado, seja na União. Me parece que com esse novo sistema, esse debate tem que vir de novo, ser discutido, né, e ampliado. Não sei se a lei orgânica deveria tratar isso, mas acho que pelo menos nós aqui em nível estadual, nós que fazemos a vanguarda, como eu disse, né, poderíamos inaugurar a administração tributária estadual ligada direto ao governador, né, de forma mais especializada, né, porque o desafio é grande, né, e eu falando assim, né, como disse o Giovanni, nós já fomos direto para o prato francês, mas mesmo esse sistema tributário que foi aqui aprovado, agora estamos no final da tramitação do 108, ele poderia ter sido um pouco diferente, né? Vocês vão lembrar que lá em 99 a Febrafit aqui, puxado pelo Rio Grande do Sul também, os colegas Bordim e o Eugênio fizeram a proposta da Febrafit, onde tinha a especialização das bases tributárias, né? A União com a renda, os estados com o consumo e os municípios com o patrimônio. Se a gente tivesse pensado esta reforma sobre o consumo desta forma e acertando depois na repartição de receitas, já seria uma simplificação do nosso lado, né? Poderíamos ter a mesma simplificação para o lado do contribuinte e um pouco menos, pelo menos, de complicação para nós na execução das tarefas, porque seríamos
apenas dos estados, né? Agora nós temos 3 esferas, a exemplo do que já temos no Simples Nacional, que é uma dificuldade a mais, né? E aí a nossa necessidade de cooperação forçosa, né? Que o Giovanni falou, e a gente vai aprender. Imposto novo é isso, né? Sistema tributário novo, a gente não vai acertar tudo na primeira vez. Provavelmente, né? A gente falava aqui antes, no bate-papo anterior, que talvez a gente tenha alguma adequação na reforma, aí, alguma lei complementar adequando dali alguns anos no início do novo sistema, ou até no primeiro ano já se enxerga alguma coisa, opa, ficou aqui alguma coisa que a gente tem que alterar, né? E há possibilidades de alteração em alguns sentidos, nós vamos amadurecer isso, mas tenho consciência de que nosso corpo técnico aqui, né, é muito bom e capaz, e a gente vai conseguir levar à frente e fazer funcionar o sistema. Tenhamos fé. Né? Sim. Bom, gente, o resumo que fica, pelo menos para mim, que acompanhei na comissão técnica da Febrafit, fazendo parte da comissão técnica, assim como o Giovanni também entrou nessa comissão técnica um pouquinho mais adiante, um pouquinho depois, fica para mim a certeza de que essa reforma só é possível por causa dos auditores fiscais, por causa das administrações tributárias, sem querer parecer muito arrogante, mas já o sendo de uma certa maneira. Me parece que para botar em pé esse sistema, como disse o Giovanni, só nós mesmos. Então, encerrando o nosso debate, eu queria agradecer demais a presença do Dr. Leonardo, que é uma mente privilegiada, né? Uma pessoa que a gente sempre se inspira. Dr. Giovanni também, aprendi muito com ele, sigo aprendendo. E o Dr. Marcelo, que é, como diz a minha esposa, um irmão que eu tenho nessa vida, tá bem? Eu acho que com isso a gente encerra o nosso debate e agradeço novamente a presença de vocês todos. Agradeço, obrigado. Muito bem, agradecemos. Queremos então agradecer muito aos nossos convidados, Marcelo Melo, Leonardo Gaffrey Dias e Giovanni Padilha, pela presença e pelas análises tão ricas. E claro, ao Paulo Guaranha, pelas mediações e pelas provocações que fizeram o debate fluir. Acompanhe a FISVEC nas redes sociais. Participe do Auditando, sugerindo temas para que possamos debater e aprofundar os assuntos aqui com especialistas. Obrigada a você que nos acompanhou e até o próximo Auditando.